Olá, miojeiros e miojeiras! Sejam bem-vindos à segunda temporada. Hoje nós trouxemos conversa com algumas pessoas que arrasam no que fazem. Lá no trabalho, essas pessoas simplesmente arrasam porque elas colocam quem elas são, o que elas fazem. Eu sou a Mônica Mota e eu vou fazer uma audiodescrição aqui para você que está nos ouvindo. Eu sou uma mulher branca, alta, cabelos longos e tenho as pontas dos meus cabelos são azuis. Eu sou a Daniele Trizzi, vai ser uma delícia dividir essa segunda temporada com vocês. Sou uma mulher negra, tenho cabelos encaracolados curtos, olhos pretos e estou com muito orgulho vestindo a nossa camiseta amarela que diz "Não existe sucesso instantâneo". Vai ser uma delícia dividir esse miojo com vocês. Vamos para mais um episódio onde você, ouvinte, vai sair do seu bastidor para entrar no nosso palco. Esse trabalho é para homens. Essa roupa não combina com o corpo dela. Como que um cadeirante conseguiu trabalhar aqui? Ele é tão pequeno, como conseguiu uma vaga nessa empresa? Mas ela está grávida, não deveria ficar em casa cuidando do bebê? Ela é ubandista, não deveria estar numa equipe de cristãos. Ele é tão jovem, como pode ser nosso líder? Mas afinal, o que é diversidade? Diversidade nas empresas, no ambiente corporativo. Pode isso, Dani? Sempre grandes temas, né, minha amiga? Estamos, modéstia à parte, de parabéns com os nossos temas. Mônica, você sabe que a palavra diversidade, que é o tema que a gente vai tratar hoje, ela vem do latim, e em latim significa diversitas, que significa variedade, alteração, mudança, diferença. Tudo que geralmente nós, seres humanos acostumados à nossa zona de conforto, temos dificuldade, né? E aí, no contexto atual, essa palavra ela é usada para se referir à pluralidade, né? Sobre as características entre um grupo e outro, como você já colocou tão bem. Eu e você não somos especialistas nisso ainda, né? Nós vivemos num mundo diverso, né? Eu faço parte de um grupo minoritário em termos de alcance, que luta para alcançar muitas coisas hoje no mundo, que é a população preta, mas não sou especialista nisso. E nós, com uma alegria, assim, gente, olha, não posso nem falar. Se eu falar, eu desmaio aqui nesse podcast. Uma alegria imensa, né? Nós trouxemos para debater esse tema com a gente. Nada mais, nada menos que Ana Paula Franzotti. Depois você faz a sua audiodescrição, mas eu vou trazer o recorte aqui do que nós colhemos de você aí pelo seu rastro social, rastro digital. Ana Paula Franzotti, LinkedIn Top Voices Carreira, diretora de Desenvolvimento Organizacional e Cultura na Unilever, líder de saúde mental e bem-estar, mentora do movimento Jovens do Brasil, conselheira consultiva na Coins, é assim que fala? Coins. Filha, irmã, amiga, escritora e, por último, e não menos importante, a titi do Derek. Especialista em colocar quem é no que faz. Você trouxe, assim, um trecho seu da Think Work. Vou aproximar aqui. Para mim, o maior insight é estar com mente e corações abertos para aprender algo. De importância, de intenção. Não é porque ele é uma criança, um jovem, que não tem algo importante para ensinar. É isso que me conecta com o conceito de lifelong learning, tão falado nos últimos tempos. Ou seja, falar sobre a disposição de aprender algo novo. Não há tempo certo ou idade certa para aprender a vida toda. Me surpreendi aprendendo Minecraft, algo que nunca fiz, e fiz conexões com a aprendizagem, com a Ana aprendiz, com a Ana que é líder. O meu convite é para que você tenha o seu coração e sua mente abertos para aprenderem sem vieses, paradigmas dos conhecimentos anteriores. Experimente, você vai se surpreender. Um pouquinho do que a gente captou de você. É você essa aí? E a gente já começa chorando, é isso? Gente do céu! Eu já tô aqui assim, Tá com essa emocionada. lágrima no canto do olho. Eu sou uma miojeira,
de carteirinha, ouço todos os episódios. Estou mega emocionada e mega feliz de estar aqui com vocês, porque eu acho que o trabalho da mulher empreendedora no nosso país é um desafio enorme. Então, eu me sinto muito honrada e muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Ana, sou uma mulher branca, cabelos encaracolados preto, estou vestindo um colar vermelho, uma blusa jeans, uma blusa preta por baixo e estou de batom vermelho porque exige, né? A ocasião exige um up para a gente estar linda e maravilhosa aqui. Estou muito feliz aqui de estar com vocês, muito feliz. Muito bom, muito bom. Ana, por que essa danada dessa diversidade na sua vida? É uma boa pergunta, porque eu acho que é muito recente as pessoas darem nome para o que é plural. Isso é uma agenda muito recente, né? Em alguns países a agenda desenvolvida antes, né? Mas assim, só deram um nome, né? Eu sou uma pessoa que sou do ABC Paulista, eu estudei em escola pública, então assim, a diversidade sempre existiu na minha vida desde criança, né? Então, na minha sala tinham pessoas pretas, negras, tinha todo tipo de professor, então a gente não tinha limitação. Sim. Talvez porque eu morasse ali, não é uma comunidade, mas é uma região da grande ABC Paulista e, enfim, né? Então, acho que eu sempre tive acesso à diversidade sem saber que era diversidade. Eu gosto também de contar um segundo recorte, quando eu começo a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 15 anos numa multinacional. E ali eu entendi o recorte de gênero. Que também não tinha esse nome ainda. Não tinha. Mas o recorte de gênero da mulher que era um objeto, né? Então, você não é inteligente, você é bonita. Né? Eu nunca fui desrespeitada algumas vezes, mas sempre consegui me colocar. Mas eu não sabia o que era aquilo. E, na verdade, aquilo me assustava. A figura masculina me assustava profundamente. Anos depois, eu acho que o quarto ponto da minha carreira que eu acho que conversa muito com a diversidade é que eu vou trabalhar na Bahia, em Salvador. O que o baiano tem? Nossa Senhora, o baiano me ensinou demais, demais, demais. E aí eu acho assim, é ali que pela primeira vez eu tenho pessoas negras trabalhando comigo, né? Porque eu tive ao longo da minha carreira pessoas negras, mas não trabalhando diretamente comigo. Sim. E eu aprendi muito. Eu aprendi sobre o sulista, né? O sudestino metido a trabalhar muito. E aí você vai pra lá e você fala assim, não, peraí. A vida não é só trabalho. A vida é trabalho, sim. Responsabilidade, sim. Mas não é só trabalho, né? Delícia de aprendizado. Com eles eu aprendi muito isso. Com eles eu aprendi as religiões de origem africana, né? Fui estudar. Então, assim, eles me amplificaram a percepção de mundo de uma maneira que naquele momento eu não entendia. Eu fui entender agora que a gente fala de diversidade, agora que eu falo, nossa, Isso era diversidade. isso era, nossa. Ou seja, eles já tinham a diversidade do DNA, né? Totalmente, né? O estado mais diverso que a gente tem tá lá, né? Salvador, Bahia. E mais recentemente, na organização que eu tô, né? Porque na Unilever a gente traz desde 2008 muito forte a pauta de diversidade, né? Então, em 2008 a gente colocou uma meta de em 10 anos ter 50% de mulheres em cargos de liderança. Em 2018 a gente chegou a 54%. E eu acho... E para mim o maior orgulho não é falar isso, mas é falar que desde 2018 nós temos mais de 50% de mulheres em cargo de liderança. Ou seja, não é uma conversa que a gente atingiu a meta e acabou. Né? Não. Desde 2018 a gente mantém mais de 50% de mulheres em cargos de liderança e no nível de diretoria são 60%. Então, essa agenda me tocou quando eu começo a trabalhar na Unilever também, né? Quando eu cheguei na Unilever, eles tinham acabado de instituir esse compromisso. Então, todas aquelas conversas que a gente escuta do tipo, então agora só é promovida se é mulher, porque não sei o quê, eu escutei tudo isso lá. Mas foi um exercício importante da gente revisar os nossos processos. Então, assim, como é que eu seleciono? Como é que eu promovo? A gente revisitou os processos. E em 2018, quando a gente atinge os 50%, a gente começa a falar de interseccionalidade.
E aí a gente assina o compromisso com a Afrobras, né, o compromisso de igualdade racial, e desde então a gente vem trabalhando na pauta racial, e agora também muito recente na pauta de pessoas com deficiência. Sempre trabalhamos com a pauta de pessoas com deficiência, mas do ano passado para cá, de maneira bastante intencional em todas as áreas da organização. Inclusive no meu time eu tenho 2 pessoas com deficiência maravilhosas, que me ensinam muito, enfim, que estão contando a história delas, profissional, crescendo profissionalmente da maneira como tem que ser mesmo, né? Ana, você vive a diversidade dentro e fora da Unilever, né? Sim. Não é à toa que você está aqui. Olhando pro universo que você navega hoje, né? Fora da Unilever também. O que você vê de positivo e não tão positivo assim, acontecendo de diversidade ou deixando de acontecer, trazendo o que a pandemia deixou de herança para nós? E aí eu trago especialmente o recorte da mulher, né? Nós fizemos um podcast, um dos episódios em que a gente falou da economia do cuidado, onde nós sabemos que as mulheres foram as mais atingidas, né? A mulher perdeu o trabalho, a mulher teve mais burnout, a mulher trabalhou igual um camelo carregando água no deserto, muito mais do que um homem. O que isso gerou de legado na diversidade? Gerou algum legado? Você enxerga isso? O que a pandemia deixou de herança? Eu falo que a pandemia, ela trouxe à tona temas que sempre existiram, só que eles ficavam ocultos, invisíveis, saúde mental, trouxe à tona a questão do trabalho da mulher, né, do 3º, 4º turno que a mulher tem. Sim. Né, então isso vem à tona. Né, quem é demitido durante a pandemia, né, mais de 20% dos postos de trabalho foram reduzidos, ocupados por mulheres. E a gente vê realmente que esse tema vem à tona para a mulher, para o homem, para o avô, para a avó. Os temas começam a ser conversados. Então eu acho que o maior ganho, não tem ganho aí, mas o maior ganho é que essas agendas começam a ser faladas. Elas começam a ser discutidas. As coisas começam a ganhar Elas nome. começam a ganhar nome, né? Então, assim, não dá mais para a gente fazer qualquer processo, qualquer procedimento num olhar puramente masculino, de um homem, né? Com aquele perfil homem, hétero, branco, né? Não dá mais para a gente compor o mundo ou definir procedimentos, etc., com esse perfil. Você precisa trazer outros atores para conversar, né? Eu adoro a frase, né? Nada sobre nós sem nós. Então, se você vai fazer um procedimento para as mulheres, você tem que ter mulheres ali opinando, né? Não tem como, né? Você vai falar de licença parental, você tem que trazer homens e mulheres para discutir o tema, né? Fala muito sobre isso. E você vai falar de mulheres hoje, você não fala mais da mulher branca ou da mulher branca periférica, você não fala, você tem que falar da mulher preta, você tem que falar da mulher negra, você tem que falar da mulher com deficiência, você tem que falar da mulher trans, você tem que falar da mulher LGBT. São esses os atores que a gente tem. Então, assim, gerou mais complexidade aparente, mas gera conversa. E gera decisões muito mais assertivas, porque você tem um olhar do que é a nossa sociedade, né? E eu costumo dizer também, assim, que não é o fato então agora a gente é contra os homens, a supremacia, não é nada disso. Na verdade, assim, o homem também se colocar neste lugar de que hoje ele tem a caneta para a maioria das decisões. E como é que ele toma essa decisão? Ele está tomando essa decisão ouvindo uma mulher? Ele está tomando essa decisão ouvindo uma pessoa negra? Por onde ele está tomando essa decisão? Essa caneta dele, quando a gente está decidindo alguma coisa, tem só homens brancos ali decidindo? Ou tem outros atores decidindo? Então, assim, ele precisa voltar para ele e entender que o mundo foi constituído a partir do olhar dele. Sim. E que hoje não cabe mais isso. Né? Hoje não cabe. Ele tem que trazer outras pessoas. E eu acho lindo, né, esse processo dos homens aliados. Né? E eu falo, eu sou uma mulher branca, embora eu tenha estudei em escola pública, não nasci em berço esplêndido, né? Enfim, nunca fiz um intercâmbio na vida para estudar inglês, essas coisas todas. Eu sou uma aliada.
Eu sou uma aliada. E eu falo, não sou um simpatizante. Não sou simpatizante, porque tem isso também. Você tá acabando com a Tem minha fala no final. muita gente Você que já tá fala. destruindo minha fala. A gente volta na fala. Tem muita gente que fala, mas não faz. Então, assim, o que você faz? E fazer não é só você contratar alguém, é você ler. Eu adoro a psicanalista Vera Iaconelli, né? Adoro. E ela tem uma fala que me marcou muito. Ela fala assim: você não vai aprender sobre o racismo organicamente, só porque você ouviu um podcast. Exato. Não. Você precisa realmente ler, conversar com pessoas. Você precisa entender o olhar do outro, sem ficar justificando, sem ficar querendo convencer o outro. É fazer um exercício de empatia. Se Então, misturar também, né, se Ana? Com as misturar. pessoas, eu acho Se que misturar. você valida isso que eu vou dizer. Para ser diverso, você precisa querer de fato entrar no mundo do outro. Isso. E isso te tira da sua zona de conforto, né? Sim. Te faz navegar por uma coisa que você não conhece. Né? E uma outra coisa que você trouxe muito forte com questão de quem tem a caneta na mão, né? No caso, os homens, se eles não estiverem dispostos a dividir esse poder vai se perpetuando e uma hora esse novo não acontece. A gente vai falar daqui um pouco sobre inovação. A inovação ela acontece a partir do momento que você tem a coragem de criar. E para criar você precisa olhar para o novo. É isso aí. Se você não divide o poder, que é algo extremamente difícil de ser dividido, o novo ele não acontece. É isso. Né? A diversidade ela não chega. Ela não chega. E como é lindo, eu vou para minha última pergunta para passar para a Mônica, como é lindo quando você vê a diversidade acontecendo, como no caso, a gente vê no caso da Unilever, né? Tudo bem, vocês têm 90 anos, né? Não começou hoje, já errou, já acertou, já errou, já acertou. Mas se você puder detalhar um pouquinho melhor de como é que isso acontece, essas iniciativas de diversidade, como é que isso acontece na prática? Acho que foi no primeiro não, acho que no segundo ou no terceiro episódio, nós falamos sobre a diferença do CNPJ e do CPF, né? Do quadrinho que tem lá na parede, missão, visão e valores, e o que acontece na prática, né? Então, o que você vê dentro do ambiente que você navega de realidade mesmo, né? De trazer o que está lá na parede, né? Essa missão que o CNPJ tem de ser diverso para os CPFs. Isso acho que é o grande dilema, né, das organizações, porque as coisas são dinâmicas, né? A gente se autodefine como uma jovem senhora de 94 anos. Porque realmente um grande desafio uma empresa de 94 anos no Brasil se renovar o tempo inteiro. Só que o que nos rege é que a gente está em 100% dos lares brasileiros. Então isso é o nosso norte, né? A nossa estratégia ela é baseada em 3 pilares, né? O primeiro pilar é pessoas com propósito prosperam. Marcas com propósito crescem. Empresas com propósito duram. Esse é o nosso pilar. Então, assim, tudo que nós fazemos é com esse olhar. E esse olhar se desdobra em várias metas que a gente tem, né? Até 2030, impactar globalmente 10 milhões de jovens com oportunidades, equidade de gênero, enfim, tem uma série de pessoas com deficiência, uma série de compromissos que a gente tem, né? E isso se desdobra para o dia a dia. Então, cada país, ele tropicaliza, vamos dizer assim, essas metas porque é importante para ele. Então, tem países que gênero ainda é um grande desafio. No Brasil, gênero é um desafio menor. Mas eu ainda tenho um desafio grande de raça e de pessoas com deficiência. E transversal a isso está a comunidade LGBT, tá as subculturas que a gente tem, que são os regionalismos, etc. E aí, como é que a gente faz isso? Tem que ter meta. Tem que ter meta, tem que ter compromisso da liderança. Você tem que letrar a liderança. Né? Então, você tem que trazer a liderança para esse compromisso dela entender. No Brasil, eu aprendi isso com Alexandre Coimbra, que ele é um escritor que eu admiro, assim, loucamente. E ele... Toda a sociedade merece um abraço. Esse livro dele é incrível. Eu até fiz uma publicação sobre esse livro. Porque ele fala que nosso país, ele tem o preconceito instalado de maneira estrutural. Então, pelo fato da gente ter isso culturalmente, isso já faz a gente julgar.
porque a gente tem preconceito. Então, a gente sabe excluir. A gente é muito bom de excluir. A Mônica falou muito bem no começo, né? A pessoa, ela é solteira, ela não tem filho, o fulano, tal, porque, nossa, a pessoa foi promovida, ela é uma pessoa com deficiência e foi promovida. O nosso olhar é de exclusão. Então, se a gente não tem procedimentos, processos e liderança comprometida em incluir, em quebrar esse modelo mental, nós nunca vamos conseguir. Por isso que a agenda de diversidade é muito complexa. Porque ela não é uma coisa... Eu costumo dizer que quando a gente definiu que mulher ia para o mercado de trabalho, é um recorte vinculado ao mercado de trabalho. Quando a gente está falando de raça, de comunidade LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, a gente está falando de sociedade. A gente está falando de serem incluídos na sociedade. Hoje, uma mulher trans, ela tem perspectiva de vida de 35 a 40 anos. É um absurdo, mas isso não é no trabalho. Não é porque alguém no trabalho vai matar ela. Ela corre risco de vida. É na vida. Pessoa com deficiência, a gente pegou um dado esses dias, mais de 50% das pessoas com deficiência que estão empregadas, elas estão há 10 anos na mesma posição, no mínimo. É um absurdo. Então, assim, Eles colocam como cota, né? Como tipo, cota. eu preenchi minha Exato. cota, então tá tudo certo. Tá lá, fica lá naquela posição. A empresa E por tem que outro servir, lado, tá ok. E por outro lado, a gente sabe que a pessoa com deficiência também se auto-sabota, né? Dizendo que não é capaz. Ai, que bom que eu tenho um emprego. Nossa, sou muito grata ao emprego, tal. Tem todos esses aspectos. Então, assim, é muito mais do que trabalho, do que assinar a sua entrada numa organização. É social. Eu tenho certeza hoje que a maioria das escolas tem comitê de diversidade, formada por pais, por professores, por alunos. A gente não tinha isso há 2 anos atrás, gente. Verdade. 2 criar anos o atrás. senso de pertencimento, né, Dani? E aí, acho que essa discussão, ela passa realmente por esse desconstruir mental em relação ao que é exclusão. Porque excluir a gente já sabe. Aí você tem que parar e pensar, ué, mas por que eu tenho uma questão com pessoa negra? Por quê? Você tem que fazer um autoconhecimento. Você tem que fazer um exercício de autoconhecimento. Você tem que ler. Você tem que ouvir. Hoje, assim, a gente não pode dizer que a gente não sabe. Sim. Porque a gente tem acesso a qualquer conteúdo. De Harvard a conteúdo muito bom da favela da Rocinha. A gente tem conteúdo a dar e vender pra gente. Então, assim, quem não quer se reinventar, que é o lifelong learning que você falou, né? A gente ter essa capacidade de aprender pro resto da vida. Se a gente não faz isso, a gente vai ficar nesse lugar de exclusão, nesse lugar de questionando. A mudança vem, gente. A mudança vem, vai te levar no turbilhão junto com ela. Quem não tiver pronto, né? Exatamente. Vai ficar junto com os dinossauros. A gente tem mania de olhar para a condição, né? Não a competência das pessoas. A Mônica trouxe essa fala e eu carrego ela comigo. Onde eu vou, eu solto essa frase, porque eu achei assim, ela fantástica. Eu descobri minha vida antes e depois dessa frase. É verdade. Porque eu tenho uma questão, né? Já falei algumas vezes com a maternidade. Entrei na estatística de ter sido desligada depois que voltei de licença. E quando ela falou isso, assim, abriu um leque para mim de horizontes. Porque, de fato, a gente se contenta muito com aquilo que as pessoas falam da gente. E aí é uma outra coisa que você também traz, se você quiser falar um pouco mais, a gente olha muito para o que falta. O que é a cultura do gap? A cultura do gap existe na diversidade? O que é essa cultura? Naturalmente, na diversidade, você fica só se comparando. O tempo inteiro. Então, você se compara o tempo inteiro com o outro que tem. Então, é uma luta, realmente, é uma luta. Você se vê pertencente a lugares que você acha que você não pertence. Então, é uma luta interna para os grupos minorizados. Então, sem dúvida nenhuma, você, de novo, né, o julgamento faz a gente só apontar o que falta e não o que você tem de melhor. Então, você descobrir o que você tem de melhor, qual que é a sua marquinha registrada para esse mundo. A hora que você descobre isso te floresce de um jeito absurdo, porque daí você para de olhar para os outros e você olha para si. Você fala, nossa, eu sou
uma atendente de saque maravilhosa. Os meus problemas eu consigo resolver. Então, assim, poxa, então eu sou uma pessoa que tem escuta boa. Essa escuta, ela serve para mais o quê? Não tem cargo, não tem lugar, não é. Às vezes você tem um presidente que faz coisas absurdas, vergonhosas. E tá lá no cargo que você acha que ele deveria fazer as coisas mais bacanas possíveis, Que né? poderoso isso Então, que você tá assim, dizendo. é o que você faz no seu universo, cada vez mais eu acredito nisso. O que você faz pelo seu entorno. Para de olhar os outros que não estão fazendo nada e olha o que você faz no seu entorno. Então, assim, você é a pessoa que cumprimenta as pessoas? Você não cumprimenta. Você julga pela condição. Ah, é um faxineiro, então é a condição. Não existe isso, são pessoas. Você conversa com quem? Você conversa com os seus? Ou você conversa com gente diferente? Quem você traz com quem você se aproxima? Então, isso tudo faz a diversidade ir para um outro patamar de conversa. Agora, se você fica só olhando aquilo que é Sua bolha. a sua bolha, e, gente, furar a bolha com agulha fininha é uma das coisas mais difíceis que tem. E você tem que ir furando a bolha. Vai furando a bolha. A sua bolha. Esquece a bolha do outro. É a sua bolha. Você fura a sua bolha? Se não fura, tem alguma coisa errada. Por isso que é muito importante a gente ter pessoas que nos representam, né, em diversos lugares, porque você sabe, quando alguém te representa, você sabe que você consegue chegar também, porque a pessoa chegou e ela é muito próxima de você, então, se eu sou negra e a pessoa negra tá lá num cargo de liderança, pô, também posso um dia chegar num cargo de liderança. A Ana falou sobre a pessoa se sentir ou não pertencente, e é engraçado que eu vivenciei essa semana um episódio que eu levei umas lembrancinhas num evento que eu fui convidada, né, para palestrar. E aí, na hora que eu comecei a distribuir as lembrancinhas, inclusive do podcast, tinha uma funcionária que era a terceira. E aí ela falou assim: não, eu sou terceira. Aí eu falei: não, toma aqui a lembrancinha. Não, para mim também, eu vi no olhar dela a felicidade porque ela estava ganhando uma lembrancinha. E ela não achou que ela não ia ganhar porque ela não era funcionária ali da empresa onde eu fui palestrar. Então, como é importante você incluir a pessoa e de assim, de todas as pessoas que eu entreguei, ela foi a que mais, assim, ela deu uma importância, parecia que eu estava entregando um pedaço de ouro na mão dela. Eu achei aquilo fantástico. Aí eu me lembro que eu ainda falei assim: eu acabei de vir falar sobre diversidade e inclusão. Você acha mesmo que eu não ia te dar a lembrancinha? Até porque eu não sabia quem era o não funcionário. Claro. E assim, falando do ambiente corporativo, a gente tem mania de falar assim: você é head count, você não é head count. Né? E tinha até uma brincadeira onde eu trabalho, o pessoal falava assim: eu não sou head count. Porque a gente tem isso, como é um viés inconsciente, né? Que a gente já tem. Tipo assim, como se quem fosse funcionário próprio da empresa fosse melhor do que quem é terceiro, sendo que todos estão ali em pró do sucesso da companhia, né? Sim. Tem uma coisa que eu acho bem importante que é a consciência. É a tomada de consciência. Então, você tomar consciência dos privilégios que você tem, você tomar consciência que a sua branquitude te colocou em lugares que talvez uma pessoa na mesma condição que você, que fosse negra, não teria. Não chega. Então, e a consciência, ela é um processo. Ela é um processo. Eu falo que eu comecei a tomar consciência, eu nem sabia que era diversidade, etc., mas eu comecei a tomar consciência há uns anos, de que efetivamente eu concorri ao longo, mesmo vindo de escola pública, a vida não era fácil. Minha mãe estudou até a 4ª série, meu pai até terminou o ensino. Mesmo nessa condição, eu tenho certeza absoluta que se eu concorri na vida com uma pessoa na mesma condição que eu e que era negra, eu saí na frente. Quando você toma consciência disso, e não é esforço, não é mérito, é por conta da cor da sua pele. É a fala do Alexandre Coimbra. Exatamente. Né? E é o estrutural gritando na nossa cabeça. De que, assim, eles foram colocados à margem. Eles não tiveram condição. Também comento, assim, que eu sou descendente de italianos. Em algum momento, alguém da minha família desceu aqui
da Itália aqui, pós-guerra, vieram passando fome. Quando eu tenho a minha avó materna veio da Lituânia, passando fome, enfim, aquela coisa toda. Mas quando eles chegaram aqui, eles tinham trabalho. Tiveram subsídio. Eles tinham trabalho, eles tinham roupa. Foi fácil a vida? Não foi, eu não tô desmerecendo. Mas uma pessoa negra Mas é não diferente tinha de ter acesso a amarrado nada. num navio. Não, e a pessoa, mesmo depois aqui, Dani, depois que ela foi liberta pela lei da abolição, ela continua à margem, porque as leis feitas não davam acesso à terra, não davam acesso à educação, Exato. não davam acesso ao trabalho. Exato. Então, assim, quando você começa a tomar consciência disso, você fala, eu quero um futuro diferente. Né? Então, para mim, a palavra, na agenda de diversidade, a palavra-chave é tomada de consciência. Então, eu tenho que ter consciência que eu, na posição que eu tô, eu tenho que dar acesso. Eu tenho que dar acesso, porque se eu não dou acesso, quem vai dar? Gente, esse é um podcast pra chorar, viu? É um podcast só pra chorar. Porque, olha, se eu e a Mônica trouxermos nossas conversas de WhatsApp antes de sentar aqui na mesa de verdade, já tinha dado uns 35 mil podcasts, né? Já, Que a gente, eu imagino. porque a gente é a realidade, né, Dani? É real. Eu falei pra ela, amiga, a gente podia colocar assim uma chamada pra quando viesse esse level. Quem são? Onde vivem? O que comem? Onde dormem? Essas coisas. Porque a gente imagina, né, e de novo, né, é o olhar da sociedade. E como também quem tem o poder na mão, como usa esse poder, né? Não me toque, que eu sou intocável. E você definitivamente não é essa pessoa. Mas a gente presta atenção, né? E se pergunta, poxa, a gente tem muito acesso a tudo isso que você acabou de dizer. Esse level tem muito mais, né? Porque tem tempo, tem recursos financeiros para isso, vai para outros lugares, vai para outros países, conhece muito mais pessoas. Tem acesso a pessoas, né, Dani, com cargos. Né? Semelhantes ou maiores. E a gente deve perguntar por que ele não faz. Por que não faz, né? E você trouxe a palavra, assim, chave, né? Se a Mônica quiser complementar, mas eu queria trazer um pouquinho já pra gente se encaminhando pro fim, a questão da liderança, a consciência, né? Como é que a gente chega nesse grau de tomada de consciência? Porque, assim, uma coisa também que não dá pra negar é que a diversidade gera resultado, e resultado financeiro. Sim. Né? Vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu agora há pouco tempo. O lançamento do shampoo e condicionador da Seda, da princesa. Seda Juntinhos. Seda Juntinhos. Soltamos o cabelo da Tiane. Soltaram o cabelo da Tiane. Né? Minha filha, né, recorte pessoal agora, eu sou casada com um homem branco, né? Os meus filhos, o Miguel, ele caiu no leite. O bichinho tá branco, por enquanto, branquinho. E a Luísa tem um tom de pele mais moreninha, mas não é o meu tom de pele, é mais claro. E ela nunca sofreu preconceito. Eu já sofri com eles, inclusive. Mas ela nunca sofreu preconceito. Estuda em uma escola diversa, onde tem, né, crianças de diversos tons. Não sei se é certo falar tons, é certo? Você sabe? Alguém sabe? Já que estamos falando de diversidade. Diversas raças, A gente né? tem... Não, raça não. É diversos tons de pele Diversos mesmo. Porque tons. o colorismo, ele vai do preto retinto ao pardo. Ao pardo. Até o branco, né? Então, é tons de pele. Então, e ela fala assim pra mim, já falou, né? Mamãe, eu sou branca, né? Não, filha, você é preta. Eu sou uma mulher preta, você é preta. Não, mamãe, eu sou branca. E outra coisa, eu não queria que meu cabelo fosse assim encaracolado. É mais pro cacheado, caindo mais pro liso, mas ainda assim é cacheado. Luísa, mas de onde você tirou isso, filha? Não, seu cabelo é lindo, assim, é que é mais fácil de pentear, né? Então, assim, eu tenho certeza que ela nunca sofreu preconceito, ela tem 6 anos, né? É tão estrutural o negócio, a gente falando, né, do recorte da raça, do tom da pele, que até nas crianças, para a gente fazer vir a consciência, que é a palavra que você usou agora, é difícil, né? Porque a gente tem uma sociedade que foi montada para isso. E aí, uma dica mesmo, se você pudesse deixar uma dica, um insight para essa liderança que hoje precisa, né,
tocar na consciência dela para ela entender que ela tem algo importantíssimo no nosso país, que é a caneta. Cara, se você tem caneta na mão e poder para assinar, assina essa bagaça e faz o negócio dar certo. Eu costumo dizer assim, se você não quer ir pela questão social ou pela questão de reparação histórica, né? Porque a lei, por exemplo, de cotas para pessoas com deficiência existe há 30 anos, né? Então, se você não quer ir por esses caminhos, vá pelo caminho econômico. Porque a inovação, quando ela é vista com diferentes perspectivas, ela tende a trazer soluções muito mais assertivas para questões de mercado. E você acessa outros consumidores, outros nichos de mercado que talvez você não acessaria se você continuasse trabalhando com aquele time de pesquisa e desenvolvimento branco, homem, hétero, tarará, tarará. Né? Então, a gente tem uma experiência muito interessante. O nosso grupo de afinidade na Unilever, o Afrolever, ele começou com 3 estagiárias negras em 2019. Essas 3 estagiárias, a gente lançou um produto seda para cabelos cacheados e crespos, e elas viram na embalagem desse produto que tinha um termo que não conversava com elas, mulheres negras. E elas foram numa diretora de marketing e disseram, olha, isso aqui não conversa. E a gente refez a embalagem, a gente mudou a embalagem. Por quê? Ela usa. Sim, é para elas. É né? para elas. Agora, será que se tivesse uma pessoa negra no time de desenvolvimento, já não teria visto isso? Antes de ter produzido tudo, etc. Então, hoje a gente faz dentro, a gente tem um fundo, estou fazendo o recorte racial aqui para dar como exemplo. Sim. A gente tem o UniPCD, que é um grupo de afinidade para pessoas com deficiência, tem o Humanap. No Humanap a gente mentora, ano passado mentoramos mais de 500 mulheres na organização. Tem o Uniman, que também fala das questões de masculinidade tóxica, de paternidade. Tem o Proud e tem o Afrolever. E a gente tem o Fundo Afrolever. E o Fundo Afrolever ele é constituído em 4 pilares. O primeiro é talento, então a gente olha o desenvolvimento dos talentos. O segundo é marcas. Então, como que as nossas marcas estão trazendo representatividade na hora que ela desenvolve uma campanha, por exemplo. Legal. Né? Então, o Seda Juntinhos, que é da Princesa Tiana, tem um squad todo de mulheres negras, toda a campanha foi feita por pessoas negras. Então, assim, tá todo... o Lázaro, né? A filha do Lázaro, a Maria, é a garota propaganda. Então, assim, é esses atores. Você vai lançar um produto onde você solta o cabelo, você trouxe o exemplo da sua filha, né? Que já quer o cabelo mais liso e tal. Uma menina de cabelo crespo, ela não solta o cabelo por vergonha, né? Então, assim, como é que você mexe nisso e conta novas narrativas para essa criança ter novas narrativas de futuro? Dá certo você ser do quem você é. Exatamente. É isso. E tem outro pilar que é de cadeia de valor, fornecedores, você desenvolver, né, fornecedores, e tem cultura. Então, assim, se você não quer fazer por querer um mundo melhor, né, e Você querer... tá aí pro amanhã. Se você não quer fazer para começar a conversar com 56% da população que é negra, faça por economia, faça por negócio, faça por business, porque é isso. Vai trazer resultado. Quem consome o teu produto, quem faz o seu produto, quem está lá na fábrica desenvolvendo muitas vezes o seu produto, a maioria são pessoas negras ali. Que vai Então, assim, e vai comprar. Então, faça pela parte econômica, né? E você vai ser surpreendido. Recentemente li um estudo falando de entretenimento. A Globo, por exemplo, a última novela, que foi uma novela com protagonistas negros, produção negra, etc. E a escritora é branca, mas ela trouxe todo, né, esse conjunto de protagonistas, de atores, líder histórico de audiência. Líder histórico, quebrou recordes. Então, assim, é sobre isso, entendeu? É sobre negócio. Muito bom. Algum ponto mais a acrescentar, minha amiga? Eu acho assim, ó, a Ana é uma pessoa que vive a diversidade, né? Ela fala de diversidade, ela prega diversidade. Eu acho importante que às vezes a gente seja repetitivo. Não é porque eu não tenho problema com a cor da pessoa que às vezes as outras pessoas que eu conviva não tenham também. Então eu tenho que ser repetitivo e ficar atento aos sinais também. Sim. Né, ao menor sinal de qualquer tipo de preconceito, de discriminação, de exclusão, como a Ana colocou no começo, que a gente é líder em excluir,
Então, que a gente entre ali com o nosso DNA aí de incluir as pessoas, né, Dani? Sim. Que é muito importante. É aprender o tempo todo, né? Acho que por isso que eu quis trazer esse trecho da entrevista que você escreveu na coluna, eh, porque é sobre aprender, né? Sim. E nós temos essa resistência sobre o aprender, né? Principalmente, de novo, trazendo para liderança, se eu cheguei num determinado ponto e aqui eu estou na minha zona de conforto e eu tenho uma posição de poder, de novo, a palavra poder, né? Eu já te ouvi falando em alguns podcasts sobre a sensibilidade, né? Você se intitula gentóloga, você é alguém que de fato está no meio das minorias, né? Você apoia os pequenos, quem está começando, nossa. E você não tem medo disso, né? Eu já te ouvi afirmando, o futuro é da liderança sensível. Que líder é esse? Onde é que esse líder busca sensibilidade? Sensibilidade não é fraqueza? Não, de maneira alguma, é uma das maiores competências do futuro. Mas se você se mostra sensível, seus colaboradores não podem pensar assim, seu time. Acho que essa daí eu posso dar uma... Será que você está confundindo sensível com fraqueza? Não. Mas eu acho que realmente... O caminho é esse, porque assim, na cabeça de alguns gestores, eu falo isso porque eu já ouvi, assim, se eu mostro a minha vulnerabilidade, se eu sou mais gentil, se eu tenho um comportamento mais humano, né, que o nosso carro-chefe aqui no podcast, não é só trazer quem tá no cinema, a pessoa precisa ser humana para sentar aqui, né, é um inegociável desse podcast, né, a gente não falou ainda, mas tô falando agora, é um inegociável, para você sentar aqui, você pode liderar 30 mil caras, se você não for humano, se seu subordinado falar assim, olha, é uma praga, não vai sentar. Não vai sentar. Então, aonde buscar essa sensibilidade para que o outro, né, o liderado, no caso, se sinta o líder, desculpa, se sinta de fato sensível e vulnerável e não inferior. Entende? Não sei se dá para o ouvinte entender o que eu tô falando. Essa fala de vocês, ela tá muito atrelada também à história do trabalho, né? Porque a história do trabalho colocou o líder numa posição que ele sabia tudo. Eu sou dessa geração, gente, sou da geração performance. É isso, é nesse ponto. Eu sou da geração performance. Então, assim, a minha geração é a geração que tinha que ter o primeiro milhão até os 40 anos, ser promovida gerente até os 30. E peso, né? é uma peso Isso mudou, né, Dani? né? Nós queremos também, nós não deu nada. Essa parte eu continuo querendo, inclusive. Eu continuo querendo. Mas é uma geração que o líder, você era reverenciado, né? Então, você tinha todas as respostas, tinha que... você faz isso, você faz aquilo, você faz... O trabalho vai evoluindo, as gerações vão mudando o contexto. E a questão de todas as informações que a gente tem acesso, à internet, à conexão, etc., fazem essa liderança e ela vai sendo remodelada ao longo do tempo. A pandemia acelerou muitos processos em relação à liderança. Muitos processos. Então, coisas que talvez a gente fosse ver daqui 10 anos, a gente começou a ver em 3 anos, 2 anos. E as gerações futuras são gerações que têm uma conexão com o trabalho muito diferente. Eu falo geração futura, mas já está acontecendo agora, Sim. né? Não é que elas têm menos ou mais conexão com o trabalho. É uma geração digitalizada. É uma geração diferente. Uma geração que vê as coisas com uma rapidez muito diferente da nossa. Esse líder tem que se reinventar. E que não tá preso só ao físico, né? Não, e eu falo assim, eu faço estranho, eu fui coautora de um livro que chama Liderança Humanitária. Aí eu falo assim, gente, isso é pressuposto do líder, né? Ele ser humano é pressuposto, mas o que acontece? A gente tinha muitos gestores. Gestores de tarefas, gestores de metas, gestores de projetos. O líder é aquele que sempre existiu, gente. Eu tive líderes... eu trabalho mais de 30 anos. Eu tive líderes há 30 anos atrás muito humanos. Muito humanos. Mas é o líder que olha para a pessoa, que tem uma escutativa, que inclui, que está preocupado com o desenvolvimento, que está preocupado em enxergar o que a pessoa tem de melhor para colocar ela para se projetar naquele lugar.
Esse é o espaço da liderança de hoje. Isso também não é a diversidade acontecendo? Totalmente. Você viu o que tem de melhor da Mônica? Né? Totalmente. Pegar esses cabelos azuis e vou colocar pra jogo. E não falar assim, né? Ai, meu Deus, ela tem cabelo azul, deve ser metaleira. Ah, não. Acho que não. Mas não, ao contrário, gente, ela tem coragem. Ela tem um cabelo azul, ela tem coragem. Vamos ver o que... Eu acho que tem uma questão que é essencial, que é o que Jung fala, né? Que diferente para um outro ser humano, tem só um ser humano, né? Então, quanto você está aberto, eu costumo dizer para jovens, né? Eu falo para os líderes que vão mentorar jovens, eu falo, você não tem que ficar dando lição para ele, você tem que ouvir. Porque ele pode estar te dando lições também de como enxergar esse mundo de um jeito que você não está conseguindo enxergar. Ele está ampliando a sua percepção de mundo. Então, para mim, o grande segredo é ter escuta e não ter verdades absolutas. E ir para a arena. Eu sempre falo isso. Falo, gente, vai para a arena. Testa, conversa, se testa, fica no desconforto. Não é fácil. E se põe na posição de aprendiz o tempo inteiro. Então, quando vocês falam assim, você é expert, eu não sou expert. Não sou mesmo, não sou. Eu sou uma pessoa que estuda, e uma pessoa que executa, e uma pessoa que é aliada. Então, eu aprendo com as pessoas que estão junto comigo. Então, acho que essa é a premissa básica, assim, você achar que você não sabe mesmo. Eu não sei o que uma mulher preta sente. Eu não sei o que uma mulher com deficiência sente. Eu não sei o que uma mulher trans sente. Eu não sei o que um jovem... Eu tenho uma sobrinha postiça de 15 anos. Eu não sei o que ela sente. Porque nós temos papéis diferentes. Mas eu posso, sim, ouvir. Eu posso, sim, tentar entender. Eu posso abrir canal de diálogo. Eu posso construir. Potencializar essa pessoa. Construir junto. Vai lá que você consegue. Vai lá que você é capaz. Vai lá. Eu posso fazer isso. Dar visibilidade. Ter interesse, né? Ter interesse. Passa com o outro. Que é incluir. Isso pra mim é incluir. O pertencimento, eu acho que já é uma coisa assim, sabe? Que a gente vai chegar lá, mas só se a gente conseguir fazer a inclusão, já estamos fazendo um montão de coisa legal. E para conseguir chegar nesse objetivo, né, que é do nosso bate-papo hoje com a Ana, é muito importante que as empresas tenham políticas de diversidade e inclusão, com treinamentos, conscientização. A diversidade, ela só traz benefícios, né? Principalmente porque a pessoa consegue mostrar quem ela é. E quando a gente consegue mostrar quem nós somos, a gente inova, a gente cria coragem, né, Dani? Até para criar um podcast, a Fica mais motivado. Fica motivado. Enxerga coisas que a gente nem imaginava. Traz o retorno financeiro, né? Que tem até estudos que empresas, quanto maior a diversidade, maior o retorno financeiro. É isso mesmo. Muitas pesquisas. Você quer pôr mais tempero nesse miojo? Você acha que nós já temos um miojo pronto? Acho que nós já temos, né, Dani? Foi uma aula aqui hoje com a Ana. Foi uma aula. Uma aula em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Principalmente na parte humana. Né? Eu acredito muito, que o humano ele vem antes. Né? E a gente falava isso antes de começar a gravar. Né? De que a vida ela não é mais o corporativo, a vida em família, a vida com os meus amigos, a vida ela é uma, né? E você vai vivendo ela nas várias faces. Então, se a gente resolve colocar uma roupa corporativa para estar lá naquele momento do trabalho, aí eu saio, coloco uma calça jeans, você outra com os meus amigos, primeiro que é muito difícil rodar vários pratos assim, né? Eu não dou conta, né? Eu sou essa Daniela essa aqui. pessoa, gente. Eu não dou A minha geração fez muito isso. Eu sei que a geração... E eu falo isso com a Mônica, né? Quem fez isso e deu certo, continua repetindo, porque fala, deu certo pra mim, vai dar certo pro outro. Mas graças a Deus, né, com dificuldade ainda, estamos avançando. Mas quem decide, né, que lindo, né, fazer de outra forma, continuar aprendendo, né, não ter medo de se mostrar vulnerável, de ser uma líder sensível, só traz mais aliados, só ganha e só faz organizações como a Unilever chegar mais longe, porque se tem 90 anos, se tá avançando é porque tem pessoas como você lá. Não tô puxando o saco, é a mais pura verdade e é isso. A Unilever tem miojo também, não tem? Não. Não tem? Tá na hora Nós de temos de quinoa. começar. A gente tem temperinhos maravilhosos. Então, Então já dá para terminar os miojos. É isso. Olha, falando em miojo, este podcast
tem um patrocínio, é um oferecimento da Chique Mom, da minha parceira, amiga Mônica Mota, que é uma marca com DNA de mulheres fortes e decididas. Né? Uniformes para PCDs, uniformes para mulheres grávidas, uniformes para mulheres pretas, uniformes, tá bom? Entrem lá no site da Chique Mom, em todas as plataformas aí digitais, você encontra mais informações. Aproveitando, né, Dani? Hoje estamos uniformizadas, com a camiseta, a nossa frase aqui, que é não existe sucesso instantâneo, que é o que a gente vive. Sim. E se você quiser adquirir uma camiseta dessa, pode mandar um direct, né, Dani? Que temos de várias cores, inclusive, né? Às vezes a pessoa gosta do azul, gosta do vermelho, vai estar aí à disposição para vocês. Mas que a camiseta é o que ela representa, né? É isso. Definitivamente esse não é um podcast, né? E as nossas vidas não demonstram que sucesso é algo instantâneo. Né? Ele é algo construído, ele é algo, às vezes, bem sofrido, né? Porque é o caminho, né? E no caminho não tem só beleza, mas tem a possibilidade de você encontrar com pessoas como Ana Paula Franzotti, que dispensa comentários, vocês já ouviram, com Mônica Mota, que deixa a minha vida todos os dias mais azul. E todas as outras pessoas que vão chegando ao longo do caminho e deixando tudo mais bonito. Então, o nosso convite não é para você comprar uma camiseta, o nosso convite é para você fazer parte de um movimento que acredita que ser sustentável é construir relações. E que isso não é instantâneo. Dá trabalho, mas é muito prazeroso. Que a gente tem que sair dos bastidores, né, Dani? Porque todo mundo merece pisar no palco. Todo mundo O merece palco pisar. também é seu lugar. Isso. Temos o miojo quentinho, Dani. Temos o miojo quentinho. Vamos lá colocar em ação? Vamos lá, então, ó. Vou falar algumas frases aqui para que você, nosso ouvinte, venha sair aí do seu bastidor e entrar no palco com a gente. Não existe sucesso instantâneo. Use a sua criatividade. Tenha agilidade. Comece com o que você tem. Você não precisa de muito para começar. No início, você será muito julgado. Tenha coragem de expor as suas ideias. Isso. Bom, Ana, para finalizar, colocar aí o tempero no miojo. O miojo ele é feito de 3 a 5 minutos, né? Coloca aí 3 ou 5 temperos que você colocaria na nossa panela para enriquecer o mundo do trabalho mais. Você já colocou muitos, né? Mas se você pudesse colocar em palavras, o que você quiser. 3 ou 5, o que tiver aí dentro de você nesse finalzinho desse nosso bate-papo. Coragem. Coragem de ser quem você é. Autoconhecimento. Não achar que você se basta. Buscar sempre assim, nossa, isso aqui, esse pedaço meu eu não conhecia. Isso aqui eu não sabia. E estar disposta a estar com as outras pessoas. Disponibilidade, sabe? Acho que a gente tem que ter disponibilidade. Eu ouvi de um cacique que está sendo treinado para ser pajé, o Biraci Pataxó, que também é uma referência para mim. Eu ouvi uma palestra dele ano passado e ele disse assim: nós temos todo o tempo do mundo para ficar conversando nas redes sociais com pessoas que a gente nunca viu na vida. E a gente não consegue 5 minutos para tomar café com a nossa família. Então, assim, aonde você está alocando seu tempo? Com quem que você está aprendendo? Com quem você está conversando? Eu acho que a vida é isso, né? A vida é essas relações que a gente vai levando ao longo da vida, seja no trabalho, seja fora do trabalho. É isso, a vida é isso. E vocês são muito corajosas e eu tenho um orgulho imenso de estar aqui. Eu tenho um orgulho imenso, me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Muito fã. Hoje miojeira total. a gente não chorou de vergonha, viu? Porque, né, tem câmera, tem luz. Começamos o podcast com choro e estamos terminando A emoção com tá choro. aqui, assim, ó. Tá quase. Bota tudo isso na panela, mexe Sim. com muito amor e serve para o mundo. Com Né? certeza. É isso. Eu descrevi em algumas das nossas conversas que eu li num livro de Clarice Lispector que já que eu sou, o jeito é ser. Isso aí. E essa é você. É isso. Né? Nós queremos te agradecer, né, por ser, como a gente disse, não só uma mera simpatizante, você é uma aliada, né? Você vai nos pequenos, você vai nos grandes, você fala com preto, você fala com branco, você fala... Obrigada. Os bastidores do miojo... Estamos juntas. Muito obrigada. Estamos juntas, sempre. Porque assim, gente, estamos aqui em pleno domingo, gravando o podcast. A Ana
num domingo de manhã. Ela tá aqui com a gente, então Domingo só, mais feliz que esse, gente. só Tem não. agradecer, só agradecer. Bom, temos um miojo. Siga-nos nas redes sociais. Estamos como @nos bastidores do miojo. Instagram, LinkedIn. Tem camiseta agora, se vocês quiserem adquirir. E esperamos, né? Temos o compromisso, dificílimo compromisso, de continuar trazendo convidados à altura. Tem que, ó, suar pra lascar. Direto de Muito obrigado, um beijo no coração e até o próximo episódio. Um beijo, gente. Até a próxima.